Paz do Senhor, meus irmãos, estamos felizes, somos gratos a Deus por mais uma vez nesta manhã estarmos aqui presentes para compartilharmos através do ensino da Escola Bíblica Dominical um pouco da palavra do Senhor nosso Deus. E hoje nós temos a lição de número 8, que é a lição Comprometidos com a Palavra de Deus. Convido os irmãos a fecharem seus olhos, a curvarem suas frontes. Vamos fazer uma oração inicial para darmos início ao trabalho. Soberano e eterno Deus, Rei de todo o universo, a Tua palavra dura para sempre, o Teu reino jamais terá fim. Te pedimos, ó Pai, que fale conosco nesta manhã de uma maneira forte, poderosa e precisa, para que cada um de nós, Senhor, saia daqui totalmente comprometidos com a Tua palavra, conforme a lição que iremos aprender nesta manhã. Que o nosso compromisso, ó Pai, seja eterno com tudo aquilo que Tu tens a nos ensinar. É o que pedimos e te agradecemos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, meus amados, conforme nós já dissemos, a nossa lição é a lição de número 8, comprometidos com a palavra de Deus. Estamos chegando perto do final desse trimestre, estamos na lição de número 8, faltando apenas mais 5 lições para concluirmos esta maravilhosa lição produzida pela CPAD. A nossa leitura bíblica em classe são duas. A primeira está em 2 Timóteo 2, versículo 14 a 19, e a segunda leitura em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21. A primeira, em 2 Timóteo 2, 14 a 19, diz a palavra: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveita e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses correrá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. A segunda e última leitura encontra-se em 2 Pedro 1, 20 e 21, e diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. O nosso textual encontra-se em Lucas, capítulo 11, versículo 28, e diz: bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. A nossa verdade prática: a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus e por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. O ponto central de toda a lição é que amamos a palavra de Deus e somos comprometidos com ela. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. No primeiro, nós iremos ver a autoridade da Bíblia. No segundo, o zelo que devemos ter pela doutrina. E finalizando, o cuidado quanto aos modismos dos tempos atuais. Bem, conforme nós já falamos, a lição é sobre o comprometimento com a palavra de Deus. Quando nós estamos comprometidos com a palavra de Deus, nós temos a facilidade e a confiança em afirmar de que a Bíblia é uma palavra inspirada e inerrante. Não há erro nenhum na Bíblia, desde o primeiro livro de Gênesis até o livro do Apocalipse. E por não ter erro e por ser uma palavra inspirada por Deus, ela é a nossa única regra de fé e prática para a vida cristã. Isso faz com que toda a experiência, seja ela individual ou coletiva, ela não vá de encontro contra a palavra de Deus. Ela tem que seguir os fundamentos que estão escritos na palavra para que todos nós sejamos fundamentados nesta verdade suprema. Por isso que a Bíblia sempre será aquela que vai avalizar toda a experiência que cada um de nós tenhamos. Então, meus amados, dessa forma é preciso que cada um de nós tenha um comprometimento cada vez maior com a palavra de Deus. Amém?
E isso faz com que cada um de nós esteja aqui na escola bíblica dominical, porque é o comprometimento que temos. A razão de ser da escola bíblica dominical é essa, é pregar a verdade do nosso Deus. Como introdução, nós podemos dizer que somos apegados à palavra e nós buscamos a orientação das Escrituras, do Espírito Santo, para nos ajudar na interpretação da mesma. Por isso, nesta manhã, nós vamos estudar a relação dos pentecostais clássicos e a leitura da Bíblia. Iremos ver também a maneira como observamos as regras gramaticais e o contexto histórico e literário para melhor compreender o texto sagrado. A autoridade da Bíblia é o tópico de número 1. Nele nós vamos ver que nós herdamos dos reformadores do século XVI o conhecido sola Escritura, ou seja, somente a Escritura, um dos 5 pilares importantes da reforma protestante. Quando falamos em reforma protestante, nos vem à cabeça Lutero, nos vem à cabeça a Idade Média de tudo que ocorreu. E aí é importante relembrarmos que a faísca dessa reforma protestante ela ocorreu em 1517, por ocasião em que a campanha das indulgências em favor da Basílica de São Pedro em Roma estava a todo vapor. Tetzel, que era um padre dominicano, ele pregava sobre as indulgências com grande exibicionismo. Ele dizia: dizem que cada vez que cai a moeda na bolsa do frade, uma alma sai do purgatório. Diante dessas inverdades, diante dessas heresias, Lutero, ele resolveu protestar. Então ele fixou as suas 95 teses na porta da igreja em Wittenberg, Alemanha, condenando o uso das indulgências. Em contrapartida, a resposta do Papa Leão X veio imediatamente na bula Exsurge Domini, que ameaçava Lutero de excomunhão. Mas era tarde demais. As teses de Lutero já haviam sido distribuídas por toda a Alemanha. Lutero então foi chamado a comparecer diante da dieta de Worms para se retratar, mas respondeu que não poderia se retratar de nada do que havia dito. Porém, foi na dieta de Spire, em 1529, que os cristãos reformistas, pela primeira vez, foram apelidados de protestantes, devido ao protesto que os príncipes alemães fizeram diante do autoritarismo do catolicismo. Nessa época, os ideais da reforma já estavam estourando em diversas partes, como por exemplo em Zurique, do comando de Zwinglio, na França, sob a liderança de Calvino, e também nos Países Baixos. Em todos esses países, houve perseguição aos reformadores e aos novos protestantes. A perseguição ela se tornou mais intensa com o movimento contra a reforma, promovido pelo catolicismo, pois era um método de represália. A reforma enfrentou 100 anos de guerras religiosas dos reis católicos contra os protestantes, mas saiu vitoriosa, prosperou, e as igrejas protestantes foram fundadas em todas as partes do mundo. Hoje, graças a Deus, uma grande parcela da população ocidental é protestante, e o Brasil caminha a passos largos para ser conquistado totalmente pelo protestantismo. E para fechar mais alguns detalhes sobre essa reforma protestante, nós podemos dizer que 4 fatores foram importantes na causa dessa reforma. Podemos citar fatores políticos, fatores econômicos, fatores intelectuais e o principal de todos, o fator moral, pois as práticas da Igreja Católica Romana estavam totalmente degradadas. Havia prostituição, suborno, corrupção, assassinato, cobrança de indulgências e etc. Então, esses 4 fatores já citados é que motivaram a que Lutero providenciasse a reforma protestante. Então, dando início e seguimento, nós vamos para o subtópico de número 1, que é sola Escritura. Cada um dos 5 solas representa a chave de cada doutrina central dos reformadores, como Lutero e Zwinglio, entre outros. Então nós temos à esquerda ali os 5 soli: soli gratia, somente a graça; soli fide, somente a fé; soli Cristo, somente Cristo; soli Escritura, somente a Escritura; e soli Dei glória, somente glórias a Deus. O brado de soli Escritura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã, e é por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade.
Os católicos romanos, eles têm a Bíblia e a tradição como a fonte de fé deles, a regra de fé. Os testemunhas de Jeová têm tanto a tradução do Novo Mundo quanto a revista A Sentinela. Por sua vez, os mormons têm a Bíblia e mais o livro de Mormons e outras publicações como fonte de autoridade espiritual. Então percebam, cada uma dessas religiões citadas aí tem mais de uma fonte de regra de fé. No entanto, nós, os assembleanos, temos apenas uma, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, que somente ela é a nossa única regra de prática e de fé. Os pentecostais ainda são vistos por alguns não pentecostais e sensacionistas. Sensacionistas são aqueles que ensinam e acreditam que cessou-se os dons espirituais nos tempos atuais. Nós ainda cremos que o Espírito Santo de Deus continua a distribuir os dons espirituais para a igreja conforme a vontade do Senhor nosso Deus. Então eles são um movimento que baseia suas crenças e práticas nas emoções e ensina a crença no cânon aberto. São interpretações equivocadas a nosso respeito, a respeito dos assembleanos. Por quê? Porque nós cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos no Novo Testamento. Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios 15:8, diz: e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como um abortivo. A nossa fonte de autoridade é unicamente a Bíblia, conforme consta na declaração de fé das Assembleias de Deus. E diz lá, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não necessitamos de nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica. O último subtópico do tópico de número 1 diz: não somos deístas. Então nós vamos ver a diferença entre ser deísta e ser teísta. O que é deísmo? Deísmo é a doutrina que afirma a existência de Deus, mas que ele está muito longe de nós e não se envolve com os assuntos humanos. É como um relojoeiro que dá corda a um relógio e esquece-se dele. Se fôssemos adeptos do deísmo, nós iríamos contra a Escritura Sagrada, que diz que nós somos templos vivos e morada do Espírito Santo de Deus. Então Deus está perto de nós, Deus está no nosso interior. Então nós somos teístas, isto é, cremos que Deus não está longe de cada um de nós. Ele está interessado no ser humano, Ele está interessado na salvação de cada um de nós. Então nós vemos lá que nós cremos que Deus continua a se comunicar com o seu povo por meio dos dons espirituais. Entretanto, essa revelação não se reveste de autoridade canônica para a igreja, porque Deus se comunica conosco pela leitura da sua palavra, pelos dons espirituais, sonhos, visões e até pelas coisas simples do dia a dia. Na primeira foto nós vemos lá que Deus se comunica através do seu povo por meio dos dons espirituais. Abrimos um parêntese para dizer que a próxima lição do próximo trimestre, a CPAD irá falar sobre dons ministeriais e espirituais. Vai ser uma reedição da revistinha produzida em 2014. Então, desde já, os irmãos já se preparem espiritualmente para uma rica lição que abordará no próximo trimestre a respeito de dons espirituais e ministeriais. Na segunda ilustração, nós vemos que Deus se comunica conosco pela leitura da sua palavra. Então, entenda, é necessário que a Bíblia esteja aberta e ela seja lida diariamente, sobre a orientação do Espírito Santo, para que possamos entender o que Deus quer falar conosco. A Bíblia fechada não pode emanar para nenhum de nós o ensinamento, porque se nós não estamos interessados em abri-la para ler, para estudar, conforme Jesus disse que devemos examinar as Escrituras, que conhecimentos iremos receber? Que palavra de Deus iremos receber? Então, Bíblia não é amuleto para ficar fechado, é a palavra de Deus que deve estar sempre aberta, consultada e examinada. A síntese desse tópico é de que somos um povo que cremos na autoridade da Bíblia para a nossa fé e prática. Amém? Então seguimos, vamos em frente, vamos para o segundo tópico, que é o zelo pela doutrina.
O zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã. A apologética vem se relacionar com defesa da fé. Por que é necessário que haja essa apologética cristã? Porque nos tempos atuais, muitas heresias, muitos ensinos enganosos têm pervertido o povo de Deus. Para que possamos combater isso, é necessário que estudemos profundamente a Bíblia, para que cada ensino que venha a ser pronunciado de forma errada, seja lá fora, fora das portas da igreja, como também pode acontecer dentro da igreja, seja combatido. E só podemos combater ensino herético se tivermos o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, daquilo que a palavra quer nos dizer. Então, desde muito cedo na história, a igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada para que melhor os crentes possam conhecê-la, possam conhecer o pensamento bíblico e também a doutrina da igreja. Iremos falar também sobre credos e as confissões de fé, que são documentos produzidos pela própria igreja. No primeiro subtópico, ensino e instrução. A palavra doutrina vem do latim doutrina, que literalmente significa ensino ou instrução. Mas esse termo apresenta vários níveis de significado de acordo com o seu contexto. A palavra de Deus diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos 2:42. Isso significa que os discípulos permaneciam seguindo o ensino dos apóstolos. Sendo assim, doutrina é igual a ensino e instrução. Toda vez que eu estou doutrinando, eu estou ensinando, eu estou instruindo aqueles na palavra do Senhor. A palavra doutrina, ela se aplica também ao corpo básico e coerente do ensino cristão, como os credos. Trata-se de um ensino sistemático sobre os dados da revelação. E a fonte do conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus. É de lá que emana todo o conhecimento necessário para que cada um de nós seja ensinado na palavra, nas Escrituras Sagradas. Também é auxiliado pela experiência cristã, por tudo aquilo que cada um de nós passa, por cada testemunho que cada um de nós tem para dar. E também recebemos a ajuda do intelecto humano, uma capacidade que Deus deu a cada um de nós a guardar todas as lembranças, a guardar todos os ensinamentos e termos a capacidade de repassá-los. E a palavra de Deus diz em 1 Timóteo 4,16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Em 2 Timóteo 3,16 nós encontramos a palavra dizendo que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. O subtópico ainda de número 2 fala sobre o conteúdo da fé e vai dizer que quando Paulo diz: traze estas coisas à memória, ele está se referindo à sã doutrina, contrapontos falatórios profanos. Nós vamos ver que credos e confissões de fé são documentos eclesiásticos distintos, diferentes, mas com o mesmo propósito, com a mesma finalidade, ou seja, interpretar as Escrituras para sintetizar, para resumir o ensino da igreja. Os credos, por sua vez, eles são genéricos, e as confissões de fé, elas são mais elaboradas e específicas. Dentre os credos, nós podemos inclusive citar pelo menos 5 aqui para um conhecimento geral. Nós temos o credo primitivo, nós temos o credo dos apóstolos, temos o credo de Cesareia, temos o credo de Niceia, temos o credo niceiano e também nós temos o credo de Atanásio, para conhecimento dos irmãos. O subtópico de número 3 fala sobre a nossa confissão de fé e a Bíblia. A nossa confissão de fé, ela não é de autoria particular, não foi individualizada, pois ela expressa o pensamento e a vida da igreja. Esse é submetido às Escrituras e estão em conformidade com ela, ou seja, tudo aquilo que a igreja pensa, que a liderança pensa e nos transmite, isso está de acordo com a palavra de Deus. A nossa declaração de fé, então, ocupa um local extraordinário de importância na vida da igreja, como sumário doutrinário da Bíblia. Essa declaração de fé que temos também vai nos ajudar a compreender a Bíblia Sagrada e vai servir como proteção contra as falsas doutrinas, vai servir como apologética para o combate à fé. Então, a palavra final é a Bíblia. A palavra final é a Bíblia.
A declaração de fé expressa a doutrina oficial da igreja. Há no Novo Testamento embriões de credos e confissões de fé que foram desenvolvidos ao longo da história da igreja. Vamos ao seguinte. O resumo desse tópico que nós estudamos está ali, que a nossa confissão de fé não é de autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da igreja. Esse documento é submetido às Escrituras e está em conformidade com elas. O último tópico fala sobre cuidado quanto aos modismos. O nosso cuidado com a doutrina deve ir além dos combates aos modismos e deve servir para defender a nossa fé de seitas e heresias, conforme nós já falamos. Deve também ter a finalidade de refutar os erros que se opõem aos ensinos bíblicos e persuadir os contradizentes para que eles se convertam ao Evangelho. E nós devemos fazer isso da melhor maneira possível, porque é para Deus. Seguimos em frente. O primeiro subtópico, ele fala sobre o modismo. Essa palavra modismo traz a ideia do que está na moda. Isso se aplica também ao campo teológico. Paulo já dizia quando ele escrevia a comunidade de Éfeso, que são ventos de doutrina que vêm e se vão, que têm caráter efêmero, passageiro, e que para nada se aproveita. Ou seja, em outras palavras, ele queria dizer que tudo aquilo era inútil e inapropriado. Quem não se lembra, por exemplo, alguns dos irmãos podem puxar da memória, do seu intelecto, e vão relembrar coisas passadas, aberrações como o dente de ouro. Será que alguém se lembra? Do dom da unção do caicai. Passava-se o paletó e os crentes caíam no chão e outras coisas mais. O do sopro, unção do G12, a fé dos anjos e de outras aberrações doutrinárias. Será que se lembra? Mas a pergunta fica: onde estão esses promotores? Onde estão esses expoentes? Ou seja, era o modismo, vieram, passaram e hoje já não subsistem mais a verdadeira pregação da palavra de Deus. Ali temos exemplos à esquerda, a unção do caicai, conforme nós já falamos. Ao centro, a unção do sopro santo, que assim era chamada. A unção também do G12. E a lição afirma que não há como combater esses abusos e essas práticas exóticas sem o conhecimento adequado da palavra de Deus. Em Tito, capítulo 1, versículo de número 9, a palavra é bem clara quando diz: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Todos esses que vieram com essas teologias, com esses ensinos, com essas doutrinas, eles, para que fossem combatidos, era necessário que o cristão tivesse e tenha o conhecimento da Bíblia Sagrada para refutar, para mostrar que aqueles ensinamentos estão em contradição com a Bíblia Sagrada. O segundo subtópico: procura apresentar-te a Deus aprovado. Essa qualificação, ela vem de Deus e significa estar disponível, ser testado e aprovado por Deus e também reconhecido pela igreja. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, 10, 18, ele diz: porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. E desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja precisou enfrentar uma avalanche de heresias e aberrações ensinadas pelos falsos mestres. Os maus obreiros e obreiros fraudulentos serão desmascarados e reprovados. O que podemos perceber aqui é que desde o início do cristianismo, a igreja é afrontada. Muitos vêm com ensinos heréticos para cima dos cristãos, e isso continuará até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, nosso coração deve estar sempre preparado e baseado na palavra para que possamos pôr em prática toda essa apologética para poder combater a verdade com a palavra de Deus. O terceiro subtópico: como obreiro que não tem que se envergonhar. O termo grego obreiro, tanto em grego quanto em português, vem de obra, trabalho, e tem significado amplo no Novo Testamento. De forma literal, obreiro é aquele que trabalha no campo, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Mateus 21. E de forma metafórica, nós encontramos a palavra dizendo: então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros.
Rogai, pois, ao Senhor da seara que manda ser feitos para a sua obra. Mateus 9, 37, 31. E de uma forma genérica, nós temos o termo obreiro utilizado para todos aqueles que trabalham na obra do Senhor. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. 1 Timóteo 5,18. A nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, ela afirma: o termo obreiro é genérico e usamos praticamente para todos os cargos de função na igreja. O pastor, ele é um obreiro. O evangelista, ele é um obreiro. Os líderes de departamentos são obreiros. Então, todos nós que trabalhamos na obra do Senhor, nós somos obreiros, nós somos trabalhadores. O último subtópico é o de número 4, que maneja bem a palavra da verdade. Esse verbo manejar bem, ele vem do grego, ortotomel, que significa cortar reto. E essa ideia, cortar reto, manter em linha reta, é manter o curso correto, ou seja, é não se desviar. Esse verbo ele vai aparecer nas Escrituras Sagradas 2 vezes no Antigo Testamento e 1 vez no Novo Testamento. Eu peço inclusive que os irmãos nesse subtópico corrijam a sua revistinha. Lá diz ainda no subtópico o seguinte: é uma palavra rara, aparece uma só vez no Novo Testamento e 2 vezes na Septuaginta. Aqui houve um erro gráfico, porque Septuaginta e Novo Testamento é a mesma definição do Novo Concerto, do Novo Testamento. Então, onde está Septuaginta, peço que os irmãos substituam para Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento aparecem 2 vezes e no Novo Testamento somente uma. O emprego é metafórico e muitas interpretações já foram apresentadas ao longo dos séculos. A preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus. Essas 2 aparições aqui no Antigo Testamento, elas se encontram no livro de Provérbios. Provérbios 3,6 diz: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Já em Provérbios 11,5, a palavra de Deus diz: a justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso pela sua falsidade cairá. Então, resumindo tudo que vimos nesse último tópico, devemos combater os modismos, defendendo a nossa fé das seitas e heresias, refutando os erros contra os ensinos bíblicos e persuadindo os contradizentes para que se convertam ao Evangelho. Chegamos então ao final. Na nossa conclusão, nós vamos encontrar de uma forma muito simples, de que nós temos compromisso com a palavra de Deus e cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida. Amém? Para que a gente possa refletir, finalizando a instrução, 5 perguntinhas bem rápidas. Primeiro, o que significa o brado de reforma de só Escritura para nós? O brado de só Escritura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã. E é por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. 2 Timóteo 3, 14 a 17. A segunda pergunta: como Deus se comunica conosco? Nós cremos que Deus continua a se comunicar com o seu povo por meio dos dons espirituais. Atos 2, 14 a 21. Terceira pergunta: o que significa e perseveravam na doutrina dos apóstolos? Significa que os discípulos permaneciam seguindo o ensino dos apóstolos. A quarta pergunta: o que significa modismo? O significado de modismo é o que está na moda, e isso se aplica também no campo teológico. São os ventos de doutrina que vêm e que vão, Efésios 4, 14, que tem caráter efêmero e passageiro, e para nada aproveitam. Em outras palavras, são inúteis e inaproveitáveis. A quinta pergunta: qual a preocupação do apóstolo Paulo com o uso da frase maneja bem a palavra da verdade? A preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida, com aplicação para a edificação espiritual da igreja. Assim, dessa forma, meus queridos,
nós finalizamos essa 8ª lição. Somos gratos a Deus por isso e mais uma vez reforçamos o ensino de que é necessário mergulharmos cada vez mais na palavra de Deus, porque se ela é a única fonte e regra de prática de fé, da prática da nossa fé, é nela que nós devemos estar alicerçados. Para isso, só teremos esse alicerce firme e seguro se cada um de nós buscar penetrar mais e mais nos segredos divinos, nos segredos celestiais, através da leitura da palavra de Deus. Nós agradecemos essa rica oportunidade em nome de Jesus e que Deus possa fortalecer a cada um de nós e que saiamos comprometidos e fortalecidos na palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo. Amém?